Olá, boa noite. Mais uma vez vamos falar um pouquinho sobre a encíclica Laudato Si. Nesta reflexão no segundo capítulo, nós vemos que o Santo Padre nos oferece uma reflexão sobre a possibilidade do diálogo entre ciência e religião, sem desconsiderar que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador. O que a gente vai ver é que, independente de ter uma religião, nós temos que ter uma consciência desse planeta, dessa casa que a gente habita. E não podemos pensar em privilégios de alguns, sendo que esse mundo foi feito para todos nós. E a nossa fé, ela nos ajuda a iluminar e a enxergar essa complexidade da crise ecológica que nós vivemos e as múltiplas causas. Daí a necessidade da gente ter um diálogo, especialmente com os irmãos e irmãs cristãos que têm ainda um compromisso ecológico que brota de nossas convicções. As narrações bíblicas, elas apresentam uma forma de diálogo também e de encontro com o sagrado na criação. Lembrando que nós nos colocamos como criaturas e reconhecemos que não somos Deus. E por isso é importante que a gente recorde, como o Papa Francisco nos diz, que na criação Deus viu que tudo era muito bom. E se tudo era muito bom, nós fomos concebidos no coração de Deus. E a nossa inteligência, então, deve ser usada para respeitar as leis da natureza, para cuidar da nossa casa comum. E a melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar para que ele não se sinta como Deus, como dono do mundo, é reconhecer que o dono do mundo é Deus. Ele criou num ato de amor, num ato de infinita misericórdia e infinita ternura. Ele não criou por um capricho, ele não criou o mundo e o homem simplesmente por querer manipular ou querer ser uma pessoa distinta, mas ele fez isso para demonstrar todo o amor e todo o carinho que ele tem, a ternura que ele tem com o ser humano, com tudo que ele criou, não só as criaturas, mas toda a biodiversidade, tudo que existe. E para cada um dos elementos, nós vemos a palavra do Papa Francisco em relação ao Cântico de São Francisco de Assis, enaltecendo a natureza e considerando o papel de cada elemento, né, compondo essa sinfonia, essa carta de Deus, esse livro de Deus na nossa vida. Daí a importância de nós cuidarmos desse planeta, cuidarmos da nossa casa comum. E o Papa ainda vai nos dizer que tudo está interligado e por isso exige-se uma preocupação pelo meio ambiente unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. Então, tão importante ou mais importante do que cuidar da natureza, cuidar da criação, é cuidar do homem, do ser humano. Então, não adianta a gente se mobilizar para as causas, para as questões da natureza, se nós não consideramos da mesma forma o ser humano, os nossos irmãos que sofrem, que não têm acesso aos bens naturais e que são tratados como se não tivessem direito a esses bens. Então é preciso que a gente reconheça a qualidade
e a necessidade de cuidarmos uns dos outros, nós humanos, nós criaturas, e também interligados a essa natureza. E Jesus vai nos dar essa dimensão quando ele mesmo estava sempre presente com os elementos da natureza, sempre colocando a beleza que existe no mundo, porque ele próprio vivia em contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Jesus sempre estava com as pessoas, cuidando delas e também usando elementos da própria natureza para se comunicar e para valorizar tudo que Deus criou. Isso nós vamos aprendendo com o livro da natureza, com a Bíblia, e conversando, dialogando com as pessoas, independente da sua crença, mas fazendo-as perceber a grandeza que é a natureza. E nós vamos finalizar hoje com a leitura do gracioso Cântico de São Francisco de Assis, como nos diz o Papa Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, nos dás a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e por todo o tempo, com o qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Então, que nós tenhamos os nossos irmãos, Sol, Lua, toda a natureza, para louvar a Deus, louvar ao Senhor. E amanhã traremos uma reflexão do capítulo 3. Aguardo vocês. Um forte abraço.